Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Terça-feira, agora 18 horas e 1 minuto, e a gente vai pedindo licença para entrar aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para aí, ao longo dos próximos 40 e poucos minutos, a gente estudar um dos trechos daquele que, na minha opinião, é um dos maiores livros, uma das maiores obras literárias de todos os tempos, em função daquilo que nos apresenta, né, que é justamente a compreensão da mensagem da religião do amor que o Cristo veio trazer para cada um de nós e que é de mistéria importância para a nossa evolução compreender, especialmente aquilo que o Cristo, filósofo e cientista, veio nos trazer, né? Porque grande parte da humanidade, ou pelo menos grande parte da cristandade, conhece o Jesus religioso, né? Mas, infelizmente, grande parte da humanidade, grande parte da cristandade, conhece muito pouco o Jesus científico, o Jesus filosófico, né? E a doutrina dos Espíritos, e principalmente a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem condições de apresentar toda a ciência e a filosofia do Cristo à margem da grande proposta de religação. A religião é isso. A religião traz uma proposta de nos religar com o Criador. Meus irmãos, minhas irmãs, essa noite nós vamos estudar a necessidade da encarnação. É o item 6, né, ou melhor, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 6 é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estudaremos os itens 25 e 26, necessidade da encarnação. Algo que a gente já estudou no Plantão do Evangelho no Lar. Mas, como nós sempre dizemos, como nas entrelinhas, né, do Evangelho há muita informação, nós nunca seremos repetitivos aqui. E quem está conosco nesse estudo gostoso dessa terça-feira à noite é o nosso querido amigo e irmão Edson. Boa noite, Edson. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para mais um Evangelho no Lar. Mais um estudo maravilhoso aí. É isso aí. E para que esse estudo realmente seja maravilhoso, a gente sabe que a gente precisa estar em conexão com o nosso mestre, né? E para fazer essa conexão, a prece é a senha do Wi-Fi do Cristo, né? Que o nosso querido Edson vai fazer por nós. Pode ser, Edson? Você faz por nós a prece inicial? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Então, eu convido a todos nós que cerremos os nossos olhos, vamos procurar se posicionar da melhor forma possível, né? Relaxar o nosso corpo físico, mentalizar o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, e agradecer pela oportunidade que temos, mesmo à distância, de poder fazer esse estudo do Evangelho, que a energia e o amor de Jesus possam nos abraçar, nos acalentar, nos apaziguar e nos fortalecer para que nós possamos ter um estudo adequado, que possamos retirar desse nosso estudo os melhores aprendizados possíveis, sempre na paz e no amor de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, nós vamos convidando você a participar ativamente conosco deste Evangelho no Lar, né? Como é que você pode fazer isso? É só ligar para o 0800 979 5011. Nossa irmã Solange está lá, ávida para receber a sua participação e passar aqui para o Edson e para mim. Então é o 0800 979 5011. Você também pode se utilizar do 11 2457 5011. 11 2457 5011. Outra forma que você tem de participar é através do WhatsApp 11 99643 3827. Você pode enviar ou mensagem de áudio ou mensagem de texto, que a Solange vai passar para a gente aqui. Então, novamente, é o 11 99643 3827. Ou você pode fazer como fizeram o Robertinho Ferreira, e não só ele, o Bruno Graff, a Mônica Simões, o Mário Brits,
A Sandra Fernandes, ela que é de Varginha, né? Lá em Minas Gerais, pertinho de Três Corações, onde nós temos a nossa TV Mundo Maior aberto lá em Minas Gerais. Joelma Xavier da Silva, ela que é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Cida Bianco e mais um monte de gente boa está aqui conosco estudando neste evangelho dessa terça-feira. Entre essas pessoas queridas estão também a nossa querida Marinete Cunha, Rogéria de Carvalho, Rosângela Vieira, enfim, um monte de gente boa acompanhando esse nosso programa aqui através do facebook.com/TV Mundo Maior. Então, você pode acessar lá o facebook.com/TV Mundo Maior, também pode deixar a sua participação. Então, repetindo, para você que chegou agora, nós estaremos estudando o capítulo 4, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, os itens 25 e 26, necessidade da encarnação. Vamos começar lá no item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Embora a questão é óbvia para nós estudiosos da doutrina, né, Edson, que é a questão que é colocada logo no item 25, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, né? E a resposta é não, muito ao contrário. É um projeto evolutivo, né? E já aqui nós vemos fortemente Kardec apontando para um trecho, ou melhor, apontando para aquilo que um dia seria praticado em algumas das criaturas que estudavam a doutrina dos espíritos, né? Principalmente aqueles que passaram a estudar as obras de Rustang, e Rustang, ele defende que a encarnação é um castigo, né? Então, os espíritos passam, a evolução toda é feita na espiritualidade, e quando a gente pisa feio na bola na espiritualidade, isso para Rustang, a gente reencarna aqui, né? Ou seja, nessa visão todos nós estamos aqui pagando os nossos erros, né? Lembrando que rustanguismo é algo completamente diferente do espiritismo. Eles, a meu ver, ou tem pouco ou quase nada a ver, né? Mas, de qualquer forma, aqui os espíritos são categóricos, né, Edson? Não é um castigo, né? Então, eu acho interessante que o Kardec, quando faz essa pergunta, né, André, ele já tinha certeza qual seria a resposta, né? Porque ele já vinha estudando, né? Esse livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, é o terceiro livro dele, né? Aliás, foi publicado 7 anos depois, se eu não me engano, 7 anos, né, depois que publicou o Livro dos Espíritos. Então ele já tinha certeza, mas ele fez questão de colocar a pergunta aqui justamente para que ele pudesse obter dos espíritos a resposta que ele queria ouvir, né? E que ele gostaria de passar para nós. A reencarnação não é um castigo, pelo contrário, é uma oportunidade de desenvolvimento, né? De novos aprendizados, podemos chamar de resgates, dependendo da situação de cada um, mas a grande maioria de nós aqui estamos encarnados para se desenvolver, para adquirir novos aprendizados, né? Novos conhecimentos, através, inclusive, da interação. Porque se nós ficássemos só lá no plano espiritual... Porque o que acontece, na verdade, né? Lá no plano espiritual, a gente vai se ambientar, né, de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, com o nosso nível evolutivo. Então, nós vamos estar convivendo ali com espíritos, né, que estão na mesma faixa de entendimento, de aprendizados e tal. Ora, se você convive com pessoas que são parecidas com você, que tipo de aprendizado você vai tirar? Né? Então, aonde que você vai ter oportunidade de ter novos aprendizados, de ensinar, de aprender também com o outro, né?
é vindo para a Terra e onde estão os espíritos misturados, dos mais diferentes níveis. É aqui que a gente tem condições de se interrelacionar e, através dessa interrelação, você poder ter os seus aprendizados adequados àquela sua nova necessidade encarnatória. Então, deixa de ser um castigo, pelo contrário, passa a ser uma tremenda uma oportunidade, né? E quando os espíritos superiores, né, Edson, eles nos dizem que tudo que há no universo é Deus, espírito e matéria, né? Ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria, né? E no nosso caso, somos espíritos passando por uma experiência material. E por que nós somos espíritos passando por uma experiência material? Porque um dia nós seremos Cristos, né? O próprio Jesus nos falou: isto que eu faço, vós o fareis e ainda fareis coisas maiores do que estas que eu faço, né? Agora, você imagina o seguinte, um motorista... Imagina, você nunca dirigiu um carro, né? E você vai lá e compra a sua carteira de habilitação e sai dirigindo por aí. Você vai estar habilitado, ok, mas você vai saber dirigir esse carro? Quantas pessoas você vai atropelar? Quantas vezes o carro vai morrer? Enfim, você não conhece. Então, por que existe a autoescola? Porque ali você vai e recebe ali informação através dos estudos, né, das leis de trânsito, e depois você vai para a prática. Você vai ter que provar para alguém que você tem condições de dirigir um carro em segurança para si e para outrem. Imagine como é que você vai ser Jesus um dia se você não passar pela matéria, né? Porque, infelizmente, boa parte, né, Edson, das pessoas acreditam que Jesus impunha as suas mãos e num passe de mágica a cura se processava. Mas nós sabemos que não é assim, né? Ele tinha um profundo conhecimento de anatomia, ele tinha um profundo conhecimento de biologia, de medicina, de física, de farmácia. Por quê? Porque isso tudo são leis do universo material que ele vivenciou e aprendeu com elas. Então, imagina, um cara para chegar nesse nível de Jesus, quantas vezes não foi médico, quantas vezes não foi psicólogo, quantas vezes não foi pedagogo, quantas vezes não foi um artista, enfim, é uma quantidade enorme de aprendizado que só é possível passar por intermédio da experiência com a matéria, né, Edson? Aliás, eu vou fazer uma provocação para os ouvintes também. Quantas vezes não reencarnou em sexo oposto, quer dizer, para ter os aprendizados adequados, a sensibilidade, né, que você se desenvolve. Então, eu acho legal isso aí, André, porque tem gente que tem dificuldade de aceitar isso, né, de que Cristo passou por etapas, passou por bilhões e bilhões, né, de anos aí de evolução para chegar no nível que chegou, para poder vir até nós nos ajudar, tá certo? E então eu acho isso tremendo. Olha, é uma coisa que mais demonstra a justiça divina, porque ele não tem prediletos, né? Ele não vai criar, olha, esse aqui é o meu predileto e o resto é o resto. Não, todos são iguais, criados ignorantes e todos com capacidades a serem desenvolvidas. A diferença é que uns foram criados antes, são mais velhos, e tiveram experiências que nós ainda não temos, mas podemos ter condições de as ter. É isso? Sim. Eu já contei essa história aqui, né, Edson, mas acho que vale a pena repetir. Uma ocasião eu estava batendo um papo com um amigo espiritual, né, e ele falava que, na opinião dele, o episódio da mulher adúltera é uma das maiores provas da reencarnação, né? E aí eu confesso que não me lembrava, ou melhor, me lembrava do episódio, mas não via a reencarnação. Mas não fazia a ligação, ali, né? Não via uma ligação. E aí ele me trouxe, né? Quando Jesus não revoga, não destitui Moisés, ou seja, ele aceita que aquela mulher adúltera passasse pelo apedrejamento. Ele aceita, ele não proíbe isso. A única coisa, ele coloca uma nova lei. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aí todo mundo cai fora, né? E aí ele chega para a mulher e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ele fala: também não serei eu, né? Ou seja, nesse instante, a nosso ver, ele assume a encarnação. Porque se ele não errou da anunciação até a crucificação, ele tinha obrigação de pegar a pedra e dar nela. Porque ele falou, aquele que nunca errou, ele nunca errou, né?
Quando ele diz também não serei eu, a meu ver, aí ele atesta a encarnação à margem ao lado de outras tantas passagens, que não são poucas, em que o Cristo é categórico acerca da reencarnação, né, Edson? Sim, tem várias, né? Quando ele propõe lá aquela questão do Elias, né? O Elias já veio, não o conheceram e fizeram com ele o que bem entenderam. E aí, inclusive, termina dizendo, aí eles entenderam que era de João Batista que Jesus falava, né? Quer dizer, Sim. Elias era a reencarnação de João Batista, segundo essa afirmativa aí, né? E outros tanto, no papo dele com Nicodemos, enfim, sim, tem várias passagens em que o Cristo é categórico acerca da reencarnação. Vamos agradecer sim aqui a alguns amigos e amigas nossas que estão presentes na nossa programação. É sempre uma alegria enorme quando vocês participam aqui conosco. Aqui, ó, alguém está querendo nos matar de inveja no bom sentido, viu, Edson? A Marli Madalena mandou uma foto para a gente. Ela não falou a cidade. É uma foto de um pôr do... falou, Boituva. Você precisa ver que pôr do sol bonito. Que coisa linda, né? E ela está dizendo aqui, ó, estou assistindo vocês das Minas Gerais. Assistindo a gente com pôr de sol desse é uma benção, hein, minha irmã? Quem está conosco também de Brasilândia, aqui, zona norte de São Paulo, é a nossa querida Marta Guilherme da Silva, nossa gratidão, iniciando a participação no Evangelho no Lar hoje. Coisa boa, minha irmã. Gratidão por estar conosco. Quem está conosco também é a Iracita, né, que é de Santa Helena, de Goiás, uma cidade de Goiás. Estou acompanhando o Evangelho. É muito bom ter vocês conosco. Trazem muita paz a todos nós, muitas bênçãos. Gratidão, minha irmã. É o Cristo que sempre traz paz para todos nós, na medida que nos apresenta uma obra tão perfeita e com uma capacidade, uma potencialidade tão enorme de nos mostrar o norte, né? E o norte, nós sabemos, é Jesus. Vamos ler mais um trechinho aqui do item 25. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, né? E a injustiça é justamente ou melhor, é justamente o antônimo da reencarnação, né? Porque a reencarnação é a justiça de Deus, né? É através dela que nós temos um começo absolutamente igual, todos nós, e aí depende de nós quando é que nós chegaremos na meta de felicidade, né, Edson? É isso, você vê que aqui eles confirmam aquilo que a gente estava falando, né? E que não há predileção, tá certo? Deus cria todos ignorantes, quer dizer, todos partindo do mesmo princípio, para adquirir capacidades evolutivas. A diferença é que a época das criações, né? Por exemplo, a gente sabe aí por informações que Jesus já era um espírito evoluído quando a Terra foi criada. Tá certo? Então, olha o nível de evolução que ele tem, né? E nós estamos falando aqui de bilhões de anos, né, André? Não estamos falando aí de... O pessoal acha que é 10 mil anos, 20 mil anos atrás que tem a civilização, né? Não, bilhões de anos para chegar no nível que nós chegamos hoje, de compreensão das coisas, né? Então, é um passo lento, vamos assim dizer, para a nossa evolução, mas é um passo lento e justo, porque todos terão oportunidade, né? E mais, insistindo um pouco naquilo que eu estava falando, a oportunidade que nós temos de tratar com pessoas que são espíritos, né, de níveis diferentes, é que nos faz progredir. Porque você vê alguém fazendo uma coisa que você acha que não é boa. Você enxerga aquilo e você fala, opa, isso aí não é legal. Então é uma forma que você tem de aprender. Só que você não sabe se você acha que aquilo não é legal porque você viu e não gostou, ou porque você já fez também lá atrás, né? E sofreu as consequências disso, tá certo?
Por isso que a gente não pode julgar nem condenar ninguém, né, André? A gente não sabe o dia de amanhã e nem o nosso dia de ontem, né? Por isso que Jesus vai e fala, né? Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, mas não vedes uma trave na frente do seu próprio olho, né? E aí ele vai adiante. Tira a trave da frente do teu olho, porque aí você tem condições de ajudar o seu vizinho. E essa tirada de trave, né, Edson, é justamente no momento que nós passamos a nos conhecer, né, e conhecer a justiça divina, não apenas em religião, né, baseada em religião, em fundamentos religiosos, mas principalmente em fundamentos filosóficos e científicos, né, que contra fatos não argumentam. Quando você diz dessa justiça de Deus, onde todos têm um fim, ou melhor, tem um início, o nosso início e o fim entre aspas, né, porque não tem fim, é sempre o mesmo, né? É o começo na ignorância e a chegada na felicidade plena. Agora, o percurso depende de nós, né? E eu entendo esse tirar a trave também, André, como você assumir, né, a responsabilidade por suas coisas. Tirar a trave é você, olha, você está com a trave porque você está se cegando, você não está enxergando, né, coisas que você mesmo pode já ter realizado. Então é você assumir a responsabilidade pelo que você é. E a partir desse momento, né, você seguir adiante. Ó, tirei a trave, agora estou enxergando bem, vou seguir adiante. É isso mesmo. Eu gosto também de fazer uma analogia, aliás, é a que mais eu particularmente entendo como perfeita para esse trecho, né, da trave na frente do olho, né, que é Jesus antecipando Freud, antecipando o inconsciente, antecipando a psicologia, a psicanálise, né? Porque quando se fala do inconsciente, principalmente na psicanálise, Freud é categórico, é a maior parte de nós, né? Só que é uma parte de nós que, embora age no nosso consciente, nós não temos acesso a ela. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Então essa é a trave, né? Mas enfim, Cristo é tão rico nas suas passagens que elas quase sempre se desdobram em várias possibilidades e explicações, e todas elas maravilhosas e grandiosas, né, Edson? Mas é preciso estudar, né? É preciso ter os olhos de ver, como ele mesmo dizia, né? E os ouvidos de ouvir. Né? É isso aí. Fantástico. Vamos agradecer aqui mais irmãos queridos nossos que estão estudando conosco essa noite. O Carlos Lima, ele que é de Garaçu, Pernambuco. Amanda Ferreira, também frequentadora lá da Casinha, que é um espaço muito bem dirigido, tocado, um espaço de amor e de paz, lá na cidade de Campinas, pelas nossas queridas irmãs Ana Ariel e irmã Eliana, né? A Camila Bedini também está conosco, a Ingrid Costa, ela que é do Espírito Santo, Laje Nélio, de Furnas, Minas Gerais, né? Quem está conosco também é a nossa querida Fátima Monteiro, a Juliana Marim, o Ayrton Farias, ele que é de Aracati, no Ceará. Estou compartilhando com o nosso grupo de estudos espíritas, os Mensageiros de Aracati. Nossa gratidão ao grupo Os Mensageiros de Aracati, que certamente está fazendo um lindíssimo, um belíssimo trabalho lá na cidade de Aracati, e ainda estão compartilhando este nosso humilde trabalho. E esse é um convite que nós fazemos a todos vocês que estão nos acompanhando. Curta, comente, compartilhe, porque quando a gente compartilha, a gente pode estar salvando uma vida, por exemplo, né? Uma criatura que está ali no momento de desespero e você compartilha uma mensagem de amor e de paz na sua timeline do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, não importa, do YouTube, né? Você compartilha e essa criatura toma ciência desta verdade por seu intermédio e você acaba salvando uma vida sem saber que salvou. Olha que coisa maravilhosa. Então, realmente, façamos a nossa parte aí, fazendo essa boa divulgação. José Ribeiro, né, ele que é da cidade de Almada, lá em Portugal. Ai, Jesus, da terrinha, como eu amo Portugal. Luiz Eugênio Lico, ele está sempre ligado na gente, aquele que é de Tu, São Paulo. Eliane Aparecida, que está assistindo de Goiás, enfim, um monte de gente boa. Ó, a Maria Margarida Saraiva Ferrão,
ela mata aqui, ó, ela é cirúrgica. O evangelho é a bússola que nos conduz às alegrias das luzes celestes. Só seguindo Jesus atravessamos o portal das trevas para a luz. É isso. Aliás, ele falava isso para a gente, né, Edson? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio, né? Você sabe, André, que eu tenho... Só os mais velhos vão entender o que eu vou falar aqui, tá? Então eu não vou entender. Eu acho que não. Quando eu compreendi essa questão do Jesus ser já um espírito mais antigo, né? E mais evoluído, inclusive, e que já estava num nível de evolutivo grande, né? Grandioso, quando a Terra foi gerada, eu comecei a entender, de fato, a missão dele até nós, né? O Evangelho, na verdade, é aquela cartilha Caminho Suave, que a gente, que não você, mas eu usei lá no meu primário. Eu usei também. Doeu dizer isso, mas eu usei também. Até brinco com alguns amigos. Você precisa ler. O último livro que você leu foi Caminho Suave, não serve. Né? Mas não é uma cartilha, quer dizer, olha, vocês vão por aqui, vai por aqui, aprende isso, aprende aquilo, faça isso. Poxa, é o caminho, né? Jesus nos ensina o caminho suave, né, Edson? Vamos lá. Vamos ler mais um trechinho aqui desse nosso amado evangelho. Aqui ainda estamos no item 25. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus, graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Essa é uma mensagem de São Luís, de Paris, 1859. E isso é até fácil da gente compreender, né, Edson? Todos nós que... Você falou aí do caminho suave, né? Mas todos nós que passamos pela educação, alguns de nós acabamos, no meio do caminho, acabando por repetir um ano, né? E aí deve ser muito, muito, muito duro, né? Para a pessoa, poxa, joguei um ano fora, né? A 8ª série, vou ter que fazer de novo isso, né? Então, este sofrimento, e é um sofrimento, né? Esta decepção que a criatura tem consigo próprio, né? Neste caso em questão, a repetição de um ano letivo, é mais ou menos a repetição de uma encarnação, né, Edson? Inclusive, essa consciência, vamos assim dizer, a gente só vai ter, de fato, lá no plano espiritual, né? Muitos a terão depois de desencarnar. E ali, com a consciência ampliada, né? Porque o nosso corpo, ele limita um pouco a nossa compreensão, né? Espiritual. Com a nossa consciência espiritual ampliada, aí nós vamos fazer o nosso balanço, né? Falar, caramba... É ali que, olha, eu acho que o maior aprendizado é nesse momento, né, André? Que você, de fato, você fala, puxa... E aí você fala assim, não, eu acho que eu aprendi a lição, eu mudei, só que agora você tem que fazer a prova, né? Fazer o teste. Aí volta para uma nova, né? Assim? E é interessante também, né, Edson, essa possibilidade do recomeço, né, que a encarnação apresenta. Por mais que é duro você recomeçar um ano letivo que você perdeu, por mais que seja duro você recomeçar uma reencarnação, uma nova oportunidade, tendo que passar pelas mesmas provas e expiações, e há alguns casos até que a criatura pode piorar a sua situação, né, e passar uma encarnação mais dura do que foi anterior, já é um alento a gente saber que o inferno não existe, que nós sempre teremos mais uma oportunidade, né? Claro que não é por isso que nós vamos ficar repetindo de ano, né, Edson? Mas por mais que nós tenhamos dificuldade, Deus nos dá a oportunidade do recomeço, né?
Você sabe o que eu acho mais legal em tudo isso? É o recomeço esquecido do passado. Você toma, né, lá no plano espiritual essas novas decisões, isso fica entronizado em você, essa vontade de fazer direito e tal, não sei o quê, e você vem esquecido. Você vai talvez enfrentar as mesmas provas, pode ser que você escorregue na primeira, mas aí na segunda você já se levanta novamente e fala, opa, porque lá na tua consciência, onde é que está escrita a lei de Deus, segundo os Espíritos? Na nossa consciência, não é isso? Então a Sim, gente sim. traz, né? A gente traz conosco aquilo que a gente precisa de fato para nosso processo evolutivo, né? As pessoas acham que o esquecimento do passado é uma coisa que Deus falha conosco, mas na verdade eu acho que é a melhor coisa que ele pode fazer para nós. Você concorda comigo ou não? Você é Ah, sem dúvida. esquecido né? E digo mais, viu, Edson? Se não fosse o esquecimento, alguns de nós bateríamos a carteira do médico ainda no centro cirúrgico, né? Ou nem nasceríamos, né? Oi? Ou nem nasceríamos. Ou nem nasceríamos, é Queria. verdade. O esquecimento é fundamental para que papai e mamãe tenham condições de, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros anos, né, de existência, nos ensinar coisas boas, produtivas e que nos afastem do homem velho que nós trazemos conosco desde a espiritualidade das encarnações passadas, né? Vamos ler mais um trechinho aqui. Agora o item 26, é uma nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de um estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é forçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinho encontra. E eu tinha usado a questão, o exemplo do círculo escolar, e aqui no item 26 trace isso, né, que é a analogia com o exemplo da escola, e é exatamente isso, né, Edson? Ninguém vê a repetição de uma série escolar como um castigo. Não, é pura e simplesmente para você ir para o próximo nível, você tem que ter absorvido uma quantidade X das informações que foram passadas. Não absorveu, não tem problema nenhum. Faz de novo. Você tem que ter a base para poder dar sustentação para você seguir adiante, né? Porque se você pula as fases, talvez quando você chega ali, fazendo uma analogia aí, né, com as nossas situações reencarnatórias, se você pula algumas fases aí, não teve os aprendizados adequados, eles não foram sedimentados, você corre o risco, né, de sofrer as consequências de coisas para as quais você não está preparado. Então você vai enfrentar situações que você não tem uma base psicológica, uma base de sustentação espiritual para suportar. E aí não tem aquele ditado que Deus não coloca um fardo, né, superior àquele que você não possa carregar. Então os fardos, eles são de acordo com as bases que você tem. Se você não tem a base, o fardo pode se tornar muito pesado, tá certo? Bases construídas na labuta das reencarnações, né? Essa é uma realidade. Vamos ler mais um trechinho aqui. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes, né? Que é a repetição, né? Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados.
Aqui dá para a gente fazer uma espécie de exceção, né, Edson? Que é justamente aquilo que se convencionou chamar de espíritos missionários, né? Espíritos que algumas vezes aceitam a encarnação, a reencarnação em mundos, em sociedades mais primitivas, daquelas as que eles já teriam mérito para alcançar, com o objetivo de fazer o avanço dos seus irmãos menores, né? Aí a gente pode citar uns outros tantos, né? Não dá para a gente dizer eram espíritos evoluídos que aceitaram missionariamente reencarnar aqui, mas de qualquer forma são seres muito fora da curva, né? Einstein, Beethoven, Mozart, Michelangelo. Então nos Da Vinci, parece, né? Você Oi? pega o Da Vinci na época, o Da Vinci. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. Imagina, o homem para dominar aquilo tudo, em séculos e séculos atrás, só podia ser um espírito que veio de um orbe muito mais avançado que o nosso, né? Com certeza, e veio numa missão de ajudar num processo de evolução, né? A gente esquece, mas nós já tivemos civilizações aí avançadas, né? E elas avançadas por quê? Porque os espíritos que habitavam aquela civilização já tinham conhecimentos que a grande maioria de nós terráqueos, vamos assim dizer, não tínhamos. Assim, então, também uma forma que você tem, né, do mais avançado, que já passou as classes, né, passou as salas de aula, venha lá para um primário para, de repente, dar uma orientação e ajudar os que estão no primário a terem os aprendizados adequados, né? Eu acho isso tão legal, André, porque às vezes as pessoas não entendem isso, mas quando você, como espírito, tem a sua consciência ampliada, você já não tem mais as mesmas paixões, né, físicas. As suas ambições, elas são espirituais. Aí você fala, poxa, eu adquiri tudo isso, então deixa eu ir lá agora tentar ajudar essa turma a vir junto, né? É mais ou menos isso, né? E a gente tem uma prova, a meu ver, é uma prova, né? É uma prova do campo da observação, não uma prova da ciência tradicional, mas é uma prova do campo da observação, que são justamente essas civilizações muito avançadas que estiveram aqui e que ruíram em algum momento, né? E aí, por que ruíram em algum momento, né? Imagine que espíritos muito mais conhecedores dos desígnios de Deus e das leis divinas, e quando a gente fala de lei divina, gente, matemática é lei divina, química é lei divina, física é lei divina, tudo isso é lei divina, né? Então eram civilizações, eram espíritos conhecedores dessas leis divinas todas, que ou para trazer avanço para nós, ou porque o planeta que eles se encontravam passou por um processo de promoção e eles não acompanharam, eles vieram e encarnaram aqui, né? E aí, na medida que eles foram se harmonizando, eles foram retornando para os seus planetas de origem, e os filhos, netos, bisnetos não conseguiram dar a mesma velocidade de crescimento, não conseguiram fazer a mesma administração que essas civilizações faziam, né? Eu me lembro, por exemplo, as pessoas falam, não, mas se eram evoluídos, por que faziam sacrifícios humanos? Aí eu digo o seguinte, não, mas o sacrifício humano foi feito pelas antas, ou seja, por nós. Porque na medida que esses espíritos iam voltando para os seus planetas mais evoluídos, e a gente assumia como filho do faraó, o filho da nobreza, não importa, e a gente tentava fazer aquilo que papai, vovô fazia e não conseguia, aí nós começamos a aumentar o nosso sacrifício aos deuses. O sacrifício que eles faziam era o sacrifício, inicialmente, eram sacrifícios muito mais voltados àquilo que realmente significa sacrifício, que é o sagrado ofício, o trabalho sagrado, né? E nós não, nós passamos a matar pessoas porque achávamos que assim nós aplacávamos a ira dos deuses, né? Então, para mim, como é que vai explicar, por exemplo, a engenharia dos egípcios, dos maias, dos incas, conhecimento de astronomia? Só se pode chegar a essa conclusão, né, Edson? Através da encarnação, né? Sim. E tem um detalhe interessante, que é o seguinte, o reencarne desse pessoal num planeta como o nosso, né, o encarne e o reencarne posterior, né, é um ato de amor, na verdade, né? E
às vezes a gente tem que ter aprendizados, eles são nas duas vertentes, né? O intelectual e o espiritual, né? O amoroso, que eu chamo aí de você ter o equilíbrio necessário. E às vezes você pode se desenvolver muito no intelectual, na inteligência, mas não tanto no moral. E aí você, com conhecimentos de química, de física, de coisas que valha, você pode fazer uso disso de uma maneira não adequada, né? E como você tem o conhecimento, você desencarna, você fala, caramba, olha o que eu fiz lá, com o que eu tinha de informação. Aí é um momento que você volta, né, por um ato de amor, para não só recuperar as coisas, mas também ajudar num processo da evolução, que eu chamo aí do equilíbrio, né, do ser humano, entre a intelectualidade e a sua espiritualidade. É isso mesmo. Vamos agradecer aqui Wilson de Oliveira Dias, ele que é de Vitória da Conquista, na Bahia. E a Dulce Andrade, ela está dizendo aqui para mim, ó, para nós, estou assistindo de Brasília. Que coisa boa, Dulce. Olha, faça bastante evangelho, vibre bastante paz e amor, que esse lugar aí está precisando, minha irmã. Vibra bastante paz e amor aí, bastante evangelho, hein? Rosângela Pereira, de Natal, no Rio Grande do Norte, prestigiando o Evangelho no Lar. O José Ribeiro, já falei, José Ribeiro, que é de Almada, né? De Guaíba, no Rio Grande do Sul. A Rosalina Maria Virvas, ou coisa boa, acho que é Virvas ou Wirvas, não sei. Gratidão, minha irmã, por estar conosco, assim, gratidão também a todos os nossos irmãos desse belíssimo estado, que é o Rio Grande do Sul. Vamos para o outro extremo agora, vamos para Rio Grande do Norte, Maria do Socorro Teixeira, presente aqui na nossa programação. Bom, chegamos aqui ao final do nosso evangelho de hoje. Faltou um trechinho para a gente estudar. Você aí na sua casa, por favor, pega aí o seu evangelho segundo o Espiritismo e dá uma repassada aí, porque certamente tem bastante informação, é o que a gente fala nas entrelinhas do evangelho. E agora, nós vamos fazendo aquele convite para que você que nos acompanha, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos e preste atenção aonde você está nesse momento. Quantas vezes nós estamos fisicamente em um ambiente, mas a nossa mente divaga longe, preocupada com os problemas do dia a dia, com as dificuldades, com os medos, com os dramas. Vamos, nesse momento, nos permitir estarmos íntegros onde nos encontramos, conectados ao nosso irmão espiritual, nosso mentor, nosso espírito familiar, irmãos queridos que vêm ter conosco, que nos acompanham, que vibram com nossos acertos e nos orientam a como levantar durante as nossas quedas. Irmanados com esses espíritos de amor e de paz, trabalhadores do Cristo, nós vamos imaginando todo o nosso ambiente residencial tocado pela paz e pelo amor de nosso Pai, por intermédio dos fluidos de cura, de higienização, que invadem todo o nosso ambiente residencial. Vibremos muito amor aos nossos irmãos que coabitam conosco. Que a paz do Cristo possa estar com esses nossos irmãos de caminhada, conduzindo-os a tempos melhores, a felicidade e a paz. Vamos também imaginando, lembrando daquela criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Nesses tempos de aprendizado, muitos são os nossos irmãos que estão num processo de muitas vezes um sofrimento atroz até. Vamos vibrando por este irmão, por esta irmã,
para que ele possa perceber nesse instante o amor do Cristo, acolhendo, orientando e certamente apontando as portas que se abrem para a solução dos problemas. E elas sempre se abrem. E por fim, como sempre fazemos, com os nossos corações cheios de gratidão, vamos envolvendo com as melhores vibrações os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde. A estes bravos combatentes da linha de frente da pandemia, a nossa gratidão e o nosso abraço amoroso, para que encontrem forças espirituais, conhecimento científico, para continuar fazendo este belíssimo trabalho que estão fazendo pelos adoentados da terra. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse trabalho. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Edson. Tudo de bom, André. Foi um prazer, viu, participar aqui. Agradeço. Sempre é. Tudo de bom para você também. Uma boa noite. Uma boa noite a você também, que nos acompanhou aqui pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio. Não deixa de conhecer o Clube Amigos da Boa Nova para você estar conosco, ser um patrocinador do trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz. 11 2458 3214. 11 2458 3214. Dá uma ligadinha lá, que a turma do clube vai te atender com muito carinho no coração. Você também pode enviar o WhatsApp para o 11 97261 0272. 11 97261 0272. Ou acessar feal.colabore.org. feal.colabore.org, e você pode estudar uma forma de auxiliar a Fundação Espírita André Luiz a continuar o trabalho que faz. Um beijo no coração e uma noite de muita paz, muito amor. Nós nos encontramos amanhã às 18 horas nesse que é o Plantão do Evangelho no Lar. Até amanhã! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.